a Ti declarando a Sua fidelidade em nossas vidas, ó Pai. Te louvamos porque tudo que temos vem das Tuas mãos para nós. E Te agradecemos porque o Senhor também nos dá o privilégio de que com uma parte a gente possa fazer parte desse movimento, Senhor, que é alcançar outras vidas, abençoar outras famílias, Senhor Jesus, fortalecer a igreja do Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe cada um aqui, Senhor, que contribuiu, aquele que não pôde contribuir, que a Tua misericórdia seja sobre sua vida também. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. A igreja pode sentar-se. Bom dia, irmãos. Graça e paz, amém? Eu quero te convidar para a ministração que nós faremos nessa manhã. Você viu que nós estamos colocando aqui, projetando o Dia da Visão. E hoje nós queremos falar sobre esse tema, uma família que ama e cuida. Você vê a gente falar bastante essa frase, você vê nos nossos avisos, nas nossas informações, a gente sempre termina com isso que nós chamamos de assinatura. Venha fazer parte de uma família que ama e cuida. Eu quero ler com vocês apenas 2 versículos. 1 Pedro capítulo 4. Eu vou ler o verso 7 e o verso 8 para a nossa meditação nesta manhã. E a palavra nos diz assim: o fim de todas as coisas está próximo, portanto sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Eu quero repetir o verso de número 8. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Bom, nessa manhã eu quero que a gente pense e reflita um pouco sobre a visão que Deus tem colocado no nosso coração como igreja. E para chegarmos nessa visão, a igreja, com sua liderança, os presbíteros, alguns irmãos que foram convidados, começaram a repensar há um tempo atrás, mais de um ano atrás, sobre a nossa missão. E a missão da igreja ela não muda. Há mais de 2000 anos a igreja tem o mesmo propósito. Há mais de 2000 anos a igreja existe para este fim, para ir para todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. Se nós estamos aqui hoje, talvez você seja fruto de uma geração do seu pai, do seu avô, quem sabe até do seu bisavô, que um dia alguém ministrou a palavra ao coração dele, ou dela. E ao ouvir esta palavra, essa pessoa se converteu e hoje você está aqui. Talvez você seja a primeira geração. Você ouviu essa palavra e você foi ministrado. Essa missão que temos não muda. Ela está para nós enquanto estivermos aqui, para as próximas gerações que vierem conhecerem sobre o reino de Deus. É a responsabilidade da igreja cumprir a missão. É a responsabilidade da igreja pregar como os apóstolos pregaram. Como a igreja primitiva fez, que depois que se espalhou e saiu de Jerusalém, aonde ela foi, ela pregou a respeito disso. É a mesma responsabilidade que Calvino e os reformadores tiveram quando olharam e falaram: olha, as coisas não estão indo bem, nós precisamos resgatar, e começaram também a pregar o evangelho. É a mesma missão para a igreja dos nossos dias. Partindo da missão, nós também temos valores, e valores são inegociáveis. Valores constroem a nossa identidade, formam quem nós somos. E nós podemos dizer, e se alguém perguntar, eu creio que a maioria de nós responderíamos: nós somos uma igreja bíblica, uma igreja comprometida com os valores do reino. Talvez perguntarem para você, você vai dizer que nós somos uma igreja que tem os seus valores pautados na tradição reformada e que tem Cristo como Senhor e Salvador dela. Nós somos uma igreja que respeita os seus símbolos de fé e prática. Nós não abrimos mão das Escrituras. Nós não negociamos o que está aqui. Nós reconhecemos a sua importância histórica também. Isso faz parte, meus amados, do nosso valor. Isso tem a ver com a valorização que nós temos, por exemplo, nessa construção da tradição familiar.
que está aqui nessa igreja, nessa história, há 120 anos. Familiares que estão aqui com 3, 4 gerações congregando juntos. Pessoas que olham aqui já compartilharam comigo, pastor, eu estou aqui, mas foi o meu pai. Irmãos que já estão numa idade avançada, mas meu pai estava aqui na fundação da igreja. Há uma tradição, há um compromisso com isso. E a partir disso, meus irmãos, de uma missão clara, de sabermos os nossos valores, nós construirmos a nossa visão, que é ser uma família que ama e cuida. E por que ter uma visão é importante para nós? Por que nós entendemos que isso é necessário? Porque quando nós olhamos para esta frase, quando nós falamos, essa é a visão que Deus tem colocado no nosso coração, como pastores, como presbíteros, conselho, liderança dessa igreja, nós queremos essa imagem de futuro que nós desejamos alcançar. É neste lugar que nós queremos ir. Tudo que nós fazemos, tudo que nós realizamos é norteado nesta direção. É o que nós pretendemos ser. E talvez você fique pensando e refletindo, mas como que chegou nesta frase? Como que chegou nesta visão para a primeira igreja? Ser uma família que ama e cuida. Primeiro pela percepção da liderança da igreja, conversando com os líderes. E quando eu falo de conversar com a liderança, não simplesmente dos irmãos que são líderes atuais da igreja, mas essa questão do cuidado e do amor é algo que há mais de 10 anos está sendo reverberado na nossa comunidade. E as pessoas estão falando, conversando com irmãos que lá na época do pastor Daniel começaram a construir essa visão de amor e cuidado. Eles falam, a partir daquele momento, talvez 2012, 2013, começaram a entender a importância dessa necessidade. Essa visão, ela é construída como uma resposta à necessidade da igreja. A necessidade de amar e ser amado, a necessidade de cuidar e de ser cuidado. E também como uma característica marcante na nossa comunidade. E quando nós vivemos isso, quando nós entendemos a nossa missão, quando nós entendemos os nossos valores, quando nós compreendemos para onde a visão quer levar, nós temos um desafio à frente, que é o que nós falamos que é eu mais um. O que é esse eu mais um? Se eu me sinto acolhido, se eu me sinto amado, se eu me sinto conectado a essa comunidade, o meu desejo é que aqueles com quem eu me importo e amo estejam aqui também. Eu vou contar brevemente aqui algo que aconteceu essa semana. Uma irmã me procurou e nós estávamos conversando, vou citar, ela está aqui na minha frente, a Tânia. A Tânia de cá, tem a Tânia presbítera, mas tem a Tânia de cá. E a Tânia estava compartilhando com o pastor, domingo eu vim na igreja, eu trouxe uma amiga minha, o senhor viu? Eu falei, não vi, tinha tanta gente, eu não cheguei a conhecer. E ela me contou como que isso aconteceu. Ela disse que estava conversando com essa amiga, e essa amiga percebeu a alegria do seu coração, percebeu quando ela estava feliz, falou, Tânia, você está mudada. Tânia, alguma coisa aconteceu. Ela falou, eu estou indo na igreja. E você não sabe que benção que essa igreja. E falou, e eu quero que você venha na igreja. E essa pessoa veio na igreja domingo passado e saiu daqui impactada, com o carinho, com o acolhimento, com o abraço, com a forma como a igreja recebeu. Isso tudo que eu estou falando, meus irmãos, forma a identidade da nossa igreja. A nossa forma litúrgica que nós fazemos aqui no culto da manhã, ou no culto da noite, ou no subsolo que vai começar a partir da próxima semana. Os ministérios que nós temos aqui voltados para as gerações, preocupados desde a primeira infância até os irmãos que já estão na melhor idade. Os nossos pequenos grupos que são encontros onde desejamos viver de fato, que é ser uma família que ama e cuida. E talvez, olhando para tudo isso que eu estou compartilhando aqui, possa parecer algo impossível. As pessoas pensam, nossa, é muito bonito, está no papel, planejamento bacana, ficou legal, mas talvez isso pareça impossível. Alguém talvez possa pensar, não, isso é uma utopia, nós não vamos chegar nesse lugar. Ou quem sabe alguns pensem assim, isso é inspirador, conta comigo. Vou vestir essa camisa, eu estou junto, nós vamos nessa direção, nós vamos ser isso mesmo. Mas com certeza, meus irmãos, isso é um grande desafio, porque amar e cuidar não é algo simples.
Você sabe o que eu estou falando. Amar e cuidar não é algo simples. Não é algo fácil que nós fazemos. E aí, pensando em tudo isso, como transformar uma igreja numa família que me cuide? E a primeira lição que eu tiro desse texto e quero apontar para você é que nós precisamos entender que toda transformação passa pelo joelho no chão. Nós precisamos ser uma igreja de oração, cada vez mais orando, cada vez mais buscando, cada vez mais na presença de Deus. E por que nós precisamos fazer isso? No início do verso 7 fala assim: o fim de todas as coisas se aproxima. Não podemos perder isso da nossa mente, não podemos perder isso do nosso coração, do nosso olhar, de perceber que nós precisamos ter isso claro como água cristalina na nossa mente, a finitude desta vida. O que nós estamos vivendo aqui é passageiro, o que nós estamos vivendo aqui vai se acabar. Isso aqui é um parêntese da eternidade, daquilo que nós vamos viver com o Senhor. Este mundo vai acabar, ele tem fim, e queiramos ou não queiramos isso, Jesus vai voltar. O mundo quer se distrair com isso, o mundo não quer ser lembrado que o mundo vai acabar e que Jesus vai voltar, mas nós não podemos esquecer disso. E quando isso acontecer, todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessá-lo. Nós não somos deste mundo. Nós temos que lembrar que nós somos peregrinos em terra estranha. Não podemos esquecer que nós não podemos acrescentar um côvado à nossa vida. Ou seja, nós não podemos acrescentar um passo a mais que nós somos dar em vida. Nós não podemos acrescentar um segundo a mais na nossa vida, porque tudo está no controle de Deus. E essas palavras precisam gerar em nós o senso de urgência em nosso coração. Por isso, para sermos transformados, de fato, precisamos orar sem cessar. Precisamos ser uma igreja que ora constantemente. Precisamos orar no templo. Precisamos orar fora do templo. Precisamos orar na nossa casa. Precisamos orar fora da nossa casa. Precisamos orar para ter a nossa mente conectada com as coisas do céu, com as coisas do alto. Mas, amados, quando eu falo de orar, eu não falo de orar de qualquer forma. O verso 7 ainda fala para nós assim: sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. E eu chamo a atenção para essa orientação sobre a sobriedade, que está ligada a uma vida equilibrada e sensata. Isso é importante para orarmos como é devido, e não deixarmos levar pelas as paixões do nosso coração, não deixarmos nos levar pelas emoções. Se não preservarmos uma vida de oração assim, nós nos tornamos cristãos insossos. Insossos sem sal, sem sabor, que não faz diferença, que não muda nada. Se nós não formos uma igreja, um povo que preserva assim, a nossa vida se torna uma vida egoísta, de não orarmos, de não clamarmos, de não buscarmos ao Senhor. E o que nós devemos fazer para evitar este perigo? Sempre que orarmos, todas as vezes que orarmos, que levarmos a Deus qualquer tópico, qualquer tema ao Senhor, nós devemos acrescentar a seguinte sentença: seja feita a tua vontade. Se nós orarmos por um pedido especial do nosso coração: Senhor, eu gostaria que o Senhor fizesse isso na minha vida, mas seja feita a tua vontade. Senhor, eu quero orar pela situação desse irmão que me magoou, que me feriu, seja feita a sua vontade. Senhor, eu desejo tanto isso, seja feita a sua vontade. Coloque essa frase em toda a sentença da sua oração. Esse é o caminho que nós precisamos fazer. Essa é a primeira condição necessária para orar, sem o desejo de obtermos o que queremos, e sim o que Deus quer para nós. Em primeiro lugar, amados, quando nós falamos sobre a visão que Deus tem colocado no nosso coração, nós precisamos dobrar o nosso joelho. Nós precisamos estar conectados com as coisas do céu. Nós precisamos orar e colocar: Senhor, faça a tua vontade. Ensina-me a amar, ensina-me a cuidar, mas seja feita do seu jeito, e não no amor que eu entendo que seja o melhor a ser feito. E aí eu entro no segundo ponto dessa mensagem: ame de verdade.
A importância de amarmos. Amar não é só falar da boca para fora. É eu dizer para você aqui todo domingo: irmão, olha para o seu irmão que está ao seu lado, olha para a sua irmã que está ao seu lado e diga que você o ama. E talvez você repita, olhando para a pessoa: meu irmão, eu te amo. Mas não pode ser só palavras. Não pode ser de uma forma automática que alguém ordenou, ou disse, ou fez parte do momento litúrgico de falarmos a respeito desse amor. No verso número 8 ele diz assim: tenham muito amor uns para com os outros. E essa expressão aqui, muito amor, está falando de ter um amor fervoroso. Talvez a melhor forma de compreendermos o que o escritor está querendo dizer aqui seria: tenham um amor fervoroso uns pelos outros. E a palavra grega que foi utilizada por Pedro para descrever esse tipo de amor aqui é ektis. Amor ektis. E ele tem dois significados. O primeiro significado desse amor fervoroso é o amor que alcança. E esse amor que alcança é um amor constante e consequente. Ele vai ao encontro daquele que precisa ser amado. Ele gera consequências na vida da pessoa por conta do quanto eu amo essa pessoa. Esse amor ektis que fala aqui, do amor que alcança, é o amor que nunca falha. Que as pessoas que recebem ou vivem essa experiência sabem: deste povo, desta comunidade, deste grupo, o amor que eles têm a compartilhar é um amor que não falha. É um amor que está pronto para nos alcançar. O amor que vivemos aqui deve ser este tipo de amor. A segunda observação que fala aqui, ou a outra tradução que pode ser, é o amor que se estende. O amor que se estica, que se alonga ao máximo, como um atleta. Um atleta de alta performance que faz o máximo para chegar ao limite do seu físico. E eu estava pensando sobre isso, como explicar e deixar claro isso. Nós temos um grupo que pedala aqui na igreja. Se você quer pedalar, procura o Jefferson aqui e vem pedalar com a gente. E eu fiquei um tempão sem pedalar. Eu sofri, irmãos, no primeiro pedal. Mas sofreu mais o Luiz, que pedala toda semana. E a gente sentou para tomar um café, ele falou, começou a contar para nós: pessoal, estava eu e a Gislaine pedalando, e alguém falou para nós que tinha alguém que estava muito à frente da gente. E a Gislaine pedalava: vamos Luiz, pedala Luiz. E o Luiz pedalando, o Luiz falou: pastor, quando eu cheguei, o meu smartwatch, meu coração estava a 1000. Ele foi no limite. Amados, quando nós falamos desse amor de verdade, é o amor que nos leva, faz com que nos entreguemos a um esforço vigoroso e não desistamos de amar. E não falamos assim: eu te amo, meu irmão, mas eu só vou até aqui, porque daqui eu não passo com você. Isso eu não sou capaz de fazer. Disso você não vai receber meu amor. Aliás, você vai morrer no meu coração se você passar desse limite. O amor proposto aqui, o amor ektis, é esse amor que faz a gente ir além, a se esforçar. É ter muito amor uns pelos outros, exige todo o esforço possível da nossa parte, o esforço espiritual, de orarmos, de clamarmos pela vida desse irmão, que talvez comete falhas, talvez não é exatamente como esperávamos que fosse, e nós oramos e nós esforçamos espiritualmente, nos colocamos de joelho, nos colocamos na brecha e buscamos a Deus pela vida desse irmão. É o esforço mental, é o esforço de investir tempo, de ouvir essa pessoa, de entender o seu problema, encarar os desafios com ela. Às vezes é o esforço físico também, de caminhar, de ajudá-la na sua necessidade. Ter muito amor uns pelos outros, ter este tipo de amor, nos envolve integralmente com a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Ter muito amor uns pelos outros significa amar o que não, presta atenção nisso, o que não parece digno de ser amado. Nós somos juízes do amor. Quem merece, quem não merece. Mas esse tipo de amor que está sendo proposto aqui é amar aquele que talvez tenha chutado a sua canela, que pisou no seu pé. É amar aquele que te insultou. É amar aquele que talvez te injuriou. Não falou nada para você, mas chegou para você: o fulano está falando mal de você.
Ciclano está dizendo isso, e o Senhor fala para nós, essa pessoa que precisa ser amada por você. Amar dessa forma, ter muito amor pelos outros, é amar aquele que talvez um dia nos desprezou no momento que nós mais precisamos. Amar dessa forma é amar aquele que não te amou. É amar de um jeito extraordinário, que é extraordinário para quem está no mundo, mas é ordinário para aquele que está em Cristo Jesus, porque essa é a prática de amor que nós precisamos ter. É amar quando alguém te fere, e o nosso sentimento é dizer assim, você morreu para mim, mas em vez da gente dizer isso, a gente vai colocar diante de Deus, Senhor, essa pessoa me feriu, mas eu quero morrer para mim mesmo, para eu poder amar o meu irmão. É desse amor que nós estamos falando. Um amor que foge, vai muito além da nossa capacidade. Esse é o amor verdadeiro que está proposto aqui na carta de Pedro. Isso é o significado de ter um amor uns pelos outros. Viver um amor assim transforma a vida de qualquer pessoa. Viver um amor neste nível transforma casamentos, muda histórias. Casamentos que talvez não tenham mais jeito, casamentos que não tenham mais solução, casamentos em que os casais se odeiam a tal ponto que não conseguem nem mais se olhar, mas quando elas são alcançadas por esse tipo de amor, elas são impactadas. Esse é o tipo de amor que transforma uma família, muda a história. Eu creio nesse tipo de amor, de famílias que entrem talvez derrotadas, destruídas, abaladas, machucadas, mas se encontrarem nesse espaço de culto, onde a igreja se reúne, num outro evento qualquer, onde a igreja está reunida, mas esse amor está sendo exalado no ar, a família transformada e curada. Esse tipo de amor que pode transformar uma cidade, porque a cidade começa a ser impactada, a gente não precisa fazer nada, mas as pessoas começam a ouvir, o Espírito Santo começa a tocar os corações, as pessoas começam a ouvir, ei, tem um povo que está se reunindo e que está vivendo um amor extraordinário, um amor uns pelos outros que transforma a vida das pessoas. É desse tipo de amor que nós estamos falando, um amor que pode mudar uma nação. Amado, sabe, o que impressiona o pecador, quando ele chega numa igreja, não é o espaço de culto, não é mesmo, não é esse lindo edifício que é maravilhoso, não é uma boa canção tocada, não é o impacto daquilo que ele está vendo, mas o que transforma ou o que impressiona o pecador é a nossa capacidade de amar desta forma. É isso que o Senhor nos chama para fazer. Você consegue perceber como é poderoso a prática desse amor? Essa transformação, meus amados, começa de dentro para fora, mas ela também é percebida na forma que vivemos. Eu quero concluir trazendo esse desafio para nós nessa manhã, para que a gente pense. Eu quero falar nesse desafio sobre uma pessoa que eu conheci há muito tempo atrás. Quando eu comecei a pensar nesse texto, eu falei, Senhor, como compartilhar isso e não parecer que isso é abstrato, que isso é algo que está muito longe da realidade. E o Espírito Santo me lembrou de uma irmãzinha muito querida lá do sul, de uma igreja que eu pastoreei. E nós tínhamos lá, nós nos chamávamos PG, eram células. E o pastor da igreja falou, Jonas, você vai ficar nesse grupo aqui. E toda quarta-feira nós nos reunimos. E Curitiba é frio, é gelado, é chuva, é molhado. E toda quarta-feira nós tínhamos o nosso grupo lá. Era uma senhora com mais dos seus 70 anos. E sabe aquela casa de vó gostosa que você entra e tem aquele cheiro maravilhoso? Ela não fazia um lanche, ela fazia um banquete para as pessoas que chegavam na casa dela. E nós entrávamos, tinha uma mesa com uns 20 lugares, e nós sentávamos, fazia o PG. E ele falava assim, posso trazer uma bebida? De jeito nenhum, pastor. Ah, mas eu queria trazer uma sobremesa. Não, deixa comigo, pastor. E ela recebia todo mundo à mesa.
Naquele grupo, várias e várias pessoas, nós levávamos visitantes e as pessoas eram tocadas. Eu lembro de uma amiga, colega de trabalho, que eu falei assim, venha conhecer esse grupo. E uma das coisas que tocou o coração dela foi estar nessa casa pela hospitalidade e o carinho que essa irmã recebia. E quando eu lembrei disso, eu falei, puxa, eu vou procurar saber dessa irmã. E procurei um irmão conhecido e falei com ele a respeito disso. Como está a irmã fulana de tal? Ele falou, está bem, só que hoje ela faz hemodiálise 3 vezes por semana. Puxa vida. Ele falou assim, Jonathan, mas ela não deixa de participar de um culto no domingo da igreja. Todo domingo ela está na igreja. Falei, que bênção. Falei, mas então agora o grupo acabou na casa dela. Não, toda quarta-feira ainda tem o grupo na casa dela. Mas então agora, com essa situação de saúde dela, ela não consegue mais fazer tudo o que ela fazia. Não, ela continua fazendo da mesma forma. 82 anos. E essa para mim é a palavra que eu quero deixar para nós, de que esse amor que Pedro fala aqui, esse tipo de amor é possível sim viver. Esse tipo de amor é possível sim ser praticado por nós. Talvez Deus não te chame para ser um pastor, um missionário, um líder aqui da igreja, mas você pode viver esse amor com as coisas que Deus colocou na sua mão e expressar. Essa irmã, o que ela sabia fazer era receber as pessoas na sua casa e fazer um belo e gostoso jantar, e as pessoas que ele chegava eram impactadas, porque elas recebiam esse tipo de amor. Eu quero que você feche os teus olhos. Eu quero que você fale com Deus a respeito disso, do que você ouviu. Eu quero te desafiar a exercitar esse amor, e agora que nós trouxemos nesse domingo da visão, você compreenda que o nosso desejo é sim, ser uma família que me cuida. Eu creio que nós ainda não chegamos lá, mas nós estamos indo nessa direção, e eu quero te desafiar a exercitar esse amor. Por isso eu quero orar com você. Senhor, nós somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor nos encoraja, o Senhor nos inspira, o Senhor fala conosco. O Senhor nos chama a viver de forma extraordinária nesse mundo ordinário, Senhor Jesus, que não conhece o poder do amor que vem de Ti, Senhor. Senhor, nós pedimos que nós, como igreja do Senhor, possamos ser este lugar onde o perdido entra e é tocado pela Tua presença em nossas vidas e pelos atos de amor e de generosidade, de carinho, de cuidado que temos uns pelos outros. Pai santo e querido, ministra, Senhor Jesus, faz de nós, homens e mulheres, cheios do Espírito Santo, que revelam o Teu amor, ó Pai, esse amor ectis, ó Pai, esse amor que é muito maior do que o mundo pode conhecer e que nunca vai ser encontrado lá fora, senão na Tua presença e diante do Senhor.